Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao Garage Vestron. Eu sou o Marcos Bucão, eu sou engenheiro mecânico, motociclista, já vai para quase 50 anos. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre as impressões que eu tive nesses 5 anos que eu tenho a Vestron 650. Primeiramente, falar que isso não vai ser um vídeo de uma ficha técnica ou uma avaliação muito técnica ou um test drive. Não, não é nada disso. É uma coisa muito mais simples, muito mais direta. Basicamente são as impressões de um motociclista comum, como a grande maioria de vocês, que se interessou por uma motocicleta, achou legal, comprou e agora, 5 anos depois, eu passo para vocês o que eu achei da Vestron 650 até o momento. A minha Vestron é a 650 XT, é uma 2017 modelo 2018, segunda geração. Inclusive foram as últimas de segunda geração que chegaram nas lojas em 2018, foi a última remessa. O negócio interessante é que quando eu fui para a concessionária para comprar, eu já fui pronto para comprar a motocicleta, eu me surpreendi que as de terceira geração, as novas, já estavam lá para pronta entrega. Lógico que isso deu uma balançada, fiquei naquela dúvida qual das duas que eu ia levar, mas duas coisas pesaram na minha decisão de ficar com a de segunda geração naquela época. Primeira foi o preço. Naturalmente, o pessoal da concessionária me ofereceu um desconto assim monstruoso, porque eles estavam querendo desovar as velhas. A segunda razão foi que naquela época eu ainda não tinha sido muito convencido pelo design da de terceira geração. Tinham 3 coisas que não me agradavam, tá? Primeira, achei que ela ficou muito magrinha. A segunda, aquele escapamento baixo dela não me convenceu. E a terceira, eu sempre achei que o farol duplo era a marca registrada, era o charme da Vestron. Portanto, eu fiquei com a de segunda geração. Hoje, eu confesso que, naturalmente, design é uma coisa que a gente vai se acostumando, tá? Vai vendo, vai se integrando. E hoje, eu até acho a de terceira geração com design mais bonito, mais atual do que a de segunda geração. Mas lá atrás, em 2018, eu achei a segunda geração mais legal e fiquei com a moto que eu tenho até hoje. Eu costumo dizer que quem compra uma Vestron 650 compra com o cérebro, compra com a razão, não é uma pessoa que compra motocicleta com o coração ou com a emoção, tá ok? Você não vai encontrar numa Vestron 650, por exemplo, uma moto divertida como uma XT 660 ou uma Teneré 660, você não vai encontrar numa Vestron uma direção emocionante, uma tocada esportiva como você encontraria numa Versys 650. Ela não é um puro sangue como uma BMW 800, embora que nesse caso a gente está falando de uma moto de um patamar, de uma potência superior, deixa de lado. Mas, de qualquer maneira, a Vestron a gente pode falar que não é uma moto maravilhosa em nada em particular. Ela não se sobressai muito em cima de uma determinada qualidade sobre as suas concorrentes. Porém, o geral, o conjunto todo, a Vestron 650 ela ganha nota alta em todos os quesitos. Ela tem um conjunto todo muito bom e é isso que eu acho que é o diferencial dessa motocicleta. A Vestron 650 para alguns pode parecer uma moto um pouco alta. Eu nunca tive esse problema porque eu tenho 1,83 m, mas um piloto ali com 1,70 m, um pouquinho menos do que isso, vai ficar na ponta do pé. Porém, isso não chega a ser um problema porque o centro de gravidade da Vestron é muito baixo. Não estou falando a altura do banco, estou falando o centro de gravidade. Se a gente for dar uma olhada nessa tabela aqui que vai aparecer, a gente vê que comparada com outras 4 motocicletas assim do mesmo segmento, semelhantes, a Vestron é que tem a menor altura do solo e comparativamente é uma das mais compridas. Isso deixa o centro de gravidade bastante baixo. Para vocês darem uma olhada, nessa última linha, na linha de baixo, você vai ver a relação entre a altura livre do solo e o comprimento da motocicleta. Na Vestron é 7,69, é o menor de todas elas. É menor que da Transalp, menor que da XT, menor que da Tiger, menor do que da BMW. Então, esse centro de gravidade rebaixado facilita muito a direção da motocicleta. Eu sei que o pessoal vai falar, caramba, mas aí raspa nas lombadas. Realmente isso chega a ser um problema na Vestron para alguns. Mas é problema para quem comprou uma motocicleta, como eu falei lá no início, que talvez não esteja adaptada ao seu uso. Quem está querendo passar lombada alta, rápido, quem sobe guia, quem faz uma trilha mais
pesada, não vai usar uma moto baixa como a V-Strom, a não ser, lógico, existem opções, você pode colocar um dog bone para subir, às vezes até uma simples pré-carga maior na mola evita de raspar. Mas é como eu falei, você precisa saber o que esperar da V-Strom. Eu sei exatamente a altura que ela tem. No meu caso, por exemplo, eu nunca coloquei nem protetor de cárter. Minha moto não tem protetor de cárter e eu nunca raspei em lugar nenhum, simplesmente porque eu sei onde que eu posso passar. Qual que é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é que, embora seja uma moto pesada, 210, 213 quilos eu acho, é uma motocicleta que no momento que você dá a partida, engatou, tirou o pé do chão, parece uma moto menor, parece uma 400. Ela fica muito dócil, muito fácil de dirigir. Uma outra coisa que também colabora bastante para deixar a 650 muito gostosa, muito fácil de dirigir, é um aro maior na frente. Ela tem um 19, portanto o aro maior deixa a frente mais leve da motocicleta, tá? Enfim, é uma moto que tem gente que fala que dá até sono de dirigir, de tão estável, de tão tranquila que ela é. Eu costumo falar que eu velejo a minha V-Strom, eu não piloto. Ela é muito gostosa. Eu vou dar uma ideia para vocês. Eu estou com 67 anos, tá? Eu pego essa V-Strom, faço de Santos a Florianópolis, faço de Santos a Laguna, viagens de 700, 800 quilômetros, 10 horas em cima dela e saio inteiro. Ela é uma moto que não vibra, é uma moto muito gostosa de dirigir, o banco é muito confortável. O pessoal fala inclusive que o banco da mais antiga, da primeira geração, era mais confortável ainda, então devia ser um sofá, porque é muito confortável. Eu vou com a minha esposa, minha mulher adora, ela vai ali atrás na garupa também, tranquila, com bastante conforto. Então, para quem gosta de uma viagem sem andar numa velocidade de cruzeiro muito alta, muito forte, a V-Strom é sensacional. Vamos lá, continuando então, falar sobre a minha experiência esses 5 anos, o que eu achei do desempenho do motor da V-Strom 650. Antes de mais nada, eu gostaria que o pessoal evitasse comentários comparando uma 650 com uma 1000, tá? Não tem nada a ver, nós estamos falando de uma moto de aproximadamente 70 CVs, não vamos comparar com uma moto de cento e tantos CVs, tá ok? Se a gente for dar uma olhada aqui nessa tabela, dá uma olhada. A V-Strom 650 com 69 cavalos na segunda geração, as mais novas têm 71, se eu não me engano. Ela é uma das que mais potência tem em motos de cilindragem semelhante. Ela tem a mesma potência que uma Versys 650, mais que a Transalp, bem mais do que a XT 660, que o pessoal fala que é trator, confunde torque com potência, mais do que da NC, mais do que a da BMW 650. Ela é uma moto relativamente pesada, tá? Ela é uma das mais pesadas desse segmento de 600, 600 e poucas cilindradas, e a relação peso-potência dela é muito boa. Juntamente com a da Versys 650, são as duas motos com a maior relação peso-potência que a gente tem em motocicletas nessa faixa de volume de cilindrada. E agora, quando a gente fala em torque e potência, entra mais uma coisa que eu acho muito legal na V-Strom 650, para o meu tipo de direção pelo menos, é a distribuição do torque da motocicleta. Ela não é uma moto nervosa, ela tem o torque distribuído muito bem, o torque que atende a uma gama, a um espaço muito grande de faixas de rotação. Não é uma motocicleta mais esportiva, onde o torque ele é mais direcionado, ele é mais forte em determinadas rotações. Ou seja, não é uma moto que você precise ficar trocando de marcha toda hora. O torque está ali, está disponível em quase todas as rotações. Para vocês terem uma ideia, se colocar a última marcha, colocar uma sexta marcha e andar a 60 km por hora e chamar, ela não vai soluçar. Você não vai precisar jogar uma quinta para reembalar. Você sai de 60, 60 e pouco por hora em sexta marcha e ela responde. Da mesma maneira, na cidade, a quarta marcha dela é fantástica, uma marcha que vai de, sei lá, 25 km por hora até os 70. Ela é muito elástica, eu acho que a palavra é essa. Então, para quem tem um estilo de pilotagem mais tranquilo, que não gosta de ficar acelerando, trocando marcha, reduzindo o tempo inteiro, a V-Strom você vai se adaptar perfeitamente bem com ela. Então, agora vamos falar da parte que eu acho que é a que mais interessa a todo mundo. Pô, se eu comprar uma V-Strom 650, como ela se comporta na estrada? Isso é uma coisa bastante relativa, tá? E nesse ponto que a pessoa precisa saber analisar muito bem o que ele quer de uma motocicleta antes de comprar uma motocicleta, tá?
A V-Strom numa estrada, ela é uma moto muito confortável, só que ela tem um limite de velocidade de cruzeiro. Não estou falando um limite de velocidade máxima, estou falando aquele limite confortável de velocidade de cruzeiro, que é aquela onde você se sente à vontade e dirige nessa faixa de velocidade praticamente 80% do tempo da sua viagem. Uma V-Strom, por exemplo, ela vai na faixa, vamos dizer, entre 120 e 130, numa faixa confortável. Vai muito bem. Se você precisar de acelerador para ultrapassar algum outro veículo que esteja nessa velocidade ou precisar sair de qualquer emergência, ela vai pular rapidinho para uma velocidade maior. Só que definitivamente a V-Strom 650 não é uma motocicleta para quem vai buscar uma viagem muito longa de vários dias e que queira manter uma velocidade de cruzeiro muito alta. Não estou falando que o cara não pode fazer uma viagem longa com a 650, pelo amor de Deus, ela vai para a China e volta sem dar problema nenhum. Tá? O que eu falo é pessoas que fazem pernadas de, sei lá, 1.500 quilômetros num dia. Tá ok? O cara que anda numa média de 150 a 160, aí realmente ele vai ter que buscar uma moto com mais de 100 cavalos para andar nessa média, nesse cruzeiro de 150 a 160 com mais conforto. V-Strom, para você andar na faixa de conforto dela, tá ali 120, 130. Vai passar fácil, não vou nem entrar aqui no assunto de qual é a máxima velocidade que ela atinge, isso aí se vocês entrarem em fórum, você vai ver gente que falou que andou a 200, que andou a 190, mas são picos. O cara vai lá, bate, faz aquela foto do velocímetro, mas ninguém vai viajar durante horas e horas a 180 km por hora com uma V-Strom 650. Ela não é moto para isso. Uma outra coisa também é sobre o comportamento do motor da 650 numa viagem com muita bagagem, com muita carga. Eu, sinceramente, não sou a pessoa mais indicada para falar sobre uma moto muito carregada, porque eu e minha mulher, ao longo desses anos todos andando de moto, a gente desenvolveu já até uma certa habilidade de não levar muita coisa. Eu não tenho baú, eu não tenho alforge, tá? A gente viaja com um sax-tanque de 30 litros, tem até o vídeo aí em cima se vocês quiserem checar, tá? Mas com a carga que eu levo, com o peso que eu levo na minha moto, eu nunca senti nenhum problema de falta de potência, por exemplo, numa acelerada que eu precisasse para fazer uma ultrapassagem num caminhão e tal, mas repetindo, eu estou falando de estar se viajando numa faixa de 120, 130 por hora e precisar dar uma esticada até 140, 150, tá ok? Estou falando nisso, não estou falando em motocicleta que o cara está andando a 160 e quer que a moto pule para 180 durante horas e horas, não é isso. Consumo. Qual é o consumo da V-Strom 650? Essa é uma pergunta que todo mundo faz esperando uma resposta que não existe. O consumo depende tremendamente de um monte de fatores, principalmente velocidade que está andando, o tipo da tocada, se tem uma tocada mais forte, mais tranquila. Em termos da V-Strom 650, ela é uma moto que responde muito a isso. Dependendo da tocada, ela pode beber bastante, sim, como pode ser uma moto incrivelmente econômica. Então, se alguém falar em consumo de V-Strom 650 para vocês, qualquer coisa entre 14 km por litro e 28 km por litro, você pode acreditar. No meu caso, vou falar meu caso particular, meu uso é 80% em estrada, eu e a minha mulher na garupa com pouca bagagem. A minha média normal, andando nessas condições, numa estrada com trânsito normal, eu fico ali variando sempre entre 24 e 25 km por litro. Embora que em determinadas circunstâncias, acredite se quiser, tem o vídeo aí em cima para provar, eu já fiz quase 30 km por litro com uma V-Strom 650. Nessa viagem foi uma viagem muito especial, tá? Eu já estava querendo economizar gasolina mesmo para ver qual era o limite. Peguei uma estrada sem trânsito e que também não permitia muita velocidade. Galera, eu fiz quase 600 km com um tanque. Mas, repetindo, não estou falando que isso é uma proeza. Isso foi uma coisa muito particular, numa situação muito específica, tá certo? Claro que não é o padrão, óbvio que não, mas é só para mostrar como, em determinadas circunstâncias, esse motor da V-Strom pode ser incrivelmente econômico. E agora, finalmente, deixei para o final essa parte. Todo mundo que está pensando em comprar uma moto, primeira pergunta que faz, vem cá, essa moto dá problema? É muito cara a manutenção? Tem problema crônico? Bom, eu queria começar falando que o pessoal fala muito de problemas crônicos da V-Strom como um todo em campana e estator, alguma coisa de conectores também.
Sinceramente, eu não sei exatamente se isso se concentra num determinado tipo de modelo, mais na 1000 do que na 650, ou se foi um problema em gerações passadas que foi sanado. Eu vou falar do meu lado. Zero problemas. A Vestron, eu acho que a maior característica dela, o maior diferencial, chama-se confiabilidade. Ela é uma moto, se você anda muito em estrada, você vai testemunhar o que eu estou falando. Tá cheio de Vestron com quase 20 anos de uso, a 3.000 quilômetros de casa. E o cara andando com ela amarradão. A bicha não quebra, é um tanque de guerra, tá? Eu vou passar para vocês uma tabelinha que eu tenho aqui, que foi durante 5 anos, tá ok? 35.000 quilômetros, o que eu tive de ocorrências com a minha Vestron. Dá uma olhada. Defeito mecânico, zero. Quando eu falo zero, é zero total, nenhum. Defeito elétrico na motocicleta, nenhum. Interruptor, lâmpada, nada. Painel, nunca deu pau, nunca aconteceu nada. Peças quebradas, nenhuma, zero problemas. A moto nunca falhou, nunca deu nenhuma falha. Para vocês terem uma ideia, todas as vezes que eu bati na ignição, ela pegou. Eu nunca precisei tentar 2 vezes ligar a moto porque ela não pegou da primeira vez. Isso em 5 anos. Quantas vezes essa moto morreu em qualquer circunstância? Parei no sinal, ela puff, morreu. Nunca. Sempre a marcha lenta redondinha. Terminando esse quadro, eu vou mostrar para vocês a marcha lenta dessa moto, como é que é. Às vezes que, por exemplo, apresentou queda de rendimento, começou a andar pior, nunca, sempre igual. Nunca tive uma lâmpada, um fusível queimado, a motocicleta nunca fez nenhum barulhinho diferente. A única coisa que diferencia a minha moto hoje de como eu tirei da loja há 5 anos atrás é naturalmente a quilometragem e na parte da frente os raios dianteiros estão um pouquinho oxidados do bordo do ataque, só que aí eu queria fazer também à parte. Eu moro em Santos, moro a 100 metros da praia, maresia aqui come tudo, seria praticamente impossível raio não oxidar. Fora isso, 5 anos depois a moto está nova. Eu sei naturalmente que nesse ponto o pessoal vai falar, caramba Bucão, você pegou a moto zero, uma moto de 5 anos com 35.000 quilômetros, ainda uma moto que a gente pode considerar nova, que não deveria dar problema nenhum. Concordo 100%. O que eu estou falando é de nem mínimos problemas. Eu tenho moto, como eu falei, há quase 50 anos, tá ok? Essa Vestron, em 5 anos, foi a primeira que eu tive. Eu sempre comprei moto zero, nunca comprei moto usada na vida, tá? Foi a primeira que, em 5 anos, não apresentou nenhum probleminha besta. Sempre as outras, alguma coisinha, queimou isso aqui, um probleminha na bengala, um probleminha na bomba, coisa no painel, coisa simples, mas todas as outras eu sempre levei na garantia ou mandei arrumar. A Vestron foi a primeira moto na minha vida que em 5 anos foi zero ocorrência. Isso para mim ganhou minha confiança. Manutenção. Esse é um outro ponto que sempre preocupa quem está procurando uma moto nova para comprar. Hoje todo mundo sabe, manutenção de moto já um pouco maior, tá um absurdo de caro. No meu caso, como eu falei anteriormente, eu não tive problema nenhum com a Vestron nesses 5 anos, portanto, gasto de correção, gasto de alguma peça que quebrou, zero, não tive nenhum. Naturalmente, gastos de manutenção normal, periódica da moto, é claro que eu tive. Esses gastos estão bem anotados, estão nessa tabela que você vai ver agora. Primeiro, as 2 revisões obrigatórias com 1.000 e 6.000 quilômetros, tá? Só paga o óleo e o filtro. Eu normalmente só faço revisão em concessionária para não perder a garantia. Quando acaba a garantia, o resto eu faço tudo em casa. Então, troca de óleo e filtro do óleo, para mim, religiosamente a cada 6.000 quilômetros. Preferência pessoal minha, eu gosto de seguir o manual. Eu uso o Mobil 10W40, semissintético, tá? E toda vez eu troco o filtro de óleo por um da High Flow. Primeira peça que eu precisei trocar foi com 20.000 quilômetros. Troquei a pastilha de freio traseiro, botei uma Cobrec de cerâmica. Pastilha boa, breca legal, não agride o disco, mas dura muito pouco. Se vocês quiserem ver o vídeo sobre a Cobrec de cerâmica, é só acessar o link que está aparecendo aí em cima. Depois, na sequência, 42 meses, troquei fluido de freio traseiro, botei o DOT 4. Na sequência, 2 meses depois, troquei o fluido de freio dianteiro. Precisei trocar novamente a pastilha de freio traseira, aí dessa vez eu botei uma sinterizada, uma duplo H, uma IBC, estou com ela até hoje. E agora, mais recentemente, eu troquei o fluido de arrefecimento, coloquei o da Motul, o Motocool, e com 33.500 km eu troquei o filtro de ar
coloquei um da High Flow. Se você quiser ver o vídeo de como trocar o fluido de arrefecimento, acesse esse link que está aparecendo aí em cima. Se quiser saber como troca o filtro de ar da motocicleta, está aparecendo agora esse outro link, que é como trocar o filtro de ar da motocicleta. Um negócio que é legal falar para vocês, acredite se quiser, estou com o pneu original ainda, o Bridgestone original, 35 mil quilômetros, estou com a bateria original. Portanto, no meu caso, custo de manutenção foi praticamente irrelevante. Vamos agora falar um pouquinho sobre o nível de vibração desse motor, desse V-Twin da V-Strom. Como eu falei lá no início do vídeo, a V-Strom é extremamente confortável, tá? É uma moto gostosa de dirigir e isso também muito em função de um baixo nível de vibração. De longe ela não é aquelas britadeiras que você fica com o ombro todo cansado, tipo monocilíndrica ou mesmo algumas bicilíndricas. Dá uma olhada, esse vídeo agora mostra bem o quanto é bem equilibrado, o quanto não vibra esse motor. Pois é, pessoal, eu acho que muito poucas motocicletas conseguiriam passar nesse teste do copo. Com certeza uma que passaria melhor ainda era a Versys 1000, mas essa é um caso à parte, essa é uma referência do que seria uma moto com vibração praticamente zero. Uma outra coisa, a última coisa a ser analisada seria a qualidade do produto em si, qualidade construtiva, qualidade dos materiais. Isso é outra coisa que eu posso falar com propriedade. Como eu falei anteriormente, eu moro na praia, moro no litoral, pertinho do mar. Maresia aqui detona tudo. Enferruja ar-condicionado, enferruja televisão, enferruja aparelho de som, se vacilar enferruja até vidro, tá? E uma coisa, nesses quase 50 anos que eu tenho moto, já tive praticamente todos os tipos de motocicleta que vocês possam imaginar, todas elas, principalmente as Yamaha. Eu tive toda a linha das XT e das Teneré. Depois de 3 anos mais ou menos, a moto perfeita, problema não dá nenhum também, muito confiáveis, mas já ficam motos com cara de velha, já fica mais feia aqui, oxida, começa a ficar escurecida. As Hondas, também tive XL todas, a última foi uma Transalp, tá? Também mesma coisa, 3 anos e meio, você olha, você já vê que é uma moto usada, você já vê que já o plástico já está ressecado, as partes metálicas já estão escurecidas por oxidação. Essa V-Strom, estou há 5 anos com ela, não estou tratando diferente do que eu tratei das outras. A moto parece que saiu da concessionária ontem, está nova. Única coisa que ela acusa que teve uso são os raios da roda, raio da roda principalmente dianteiro, mas aí não tem mágica. Eu ando em praia, meto a moto na areia da praia, não teria como não oxidar. Mesmo assim, oxidou num patamar, num nível muito menor do que tinham oxidado as outras. Portanto, eu fiquei muito bem impressionado com a qualidade do produto da Suzuki. Então, pessoal, chegamos agora ao final de mais um vídeo. E respondendo aquela pergunta que era o rótulo desse vídeo, valeu a pena? Nossa, valeu muito a pena ter comprado a Suzuki V-Strom 650. Maior prova disso é que eu não sou de ficar com moto muito tempo. Normalmente 5 anos, 6 no máximo, eu já troco a moto, compro outra, tá? Nesse caso, essa V-Strom, eu vou casar com ela. Eu vou continuar, nos meus planos é continuar pelo menos outros 5 anos com a motocicleta, porque eu não vejo razão nenhuma para trocar essa moto do jeito que ela está hoje. Então é isso, eu espero que eu tenha ajudado, de repente posso ter esclarecido alguma coisa para o pessoal que está pensando em comprar ou passar para V-Strom 650, tá ok? Se você gostou, deixa aquele like pra gente que é bem legal, fortalece o canal. Também, se você não está inscrito, aproveita, se inscreva no Garage V-Strom, que a finalidade do canal é exatamente essa. Informação e ajuda para essa galera que é apaixonada por motocicleta. Tchau, pessoal, valeu, até o próximo.